Bom, galera, então, índicezão nosso, tá? Vamos começar pelo índice. O índice, ele deixou essa operação para a gente na sexta, né? Que pagou 565 pontos. Vamos começar do macro dele aqui para a gente fazer as nossas análises aqui para a semana. Bom, vamos apagar tudo e começar. Então, aqui, o que que aconteceu? A gente veio trazendo micro referências, né? No índice. A gente veio trazendo essas referências aqui, tá? Onde existiram os rompimentos. A gente considerou esse último rompimento aqui a onda que rompeu, então a gente trouxe para cá esse carinha. Essa onda já mitigou até os 50 e já fez o nosso rompimento novamente, né? Então aqui a gente tinha um boss, certo? Na parte de baixo. A onda que rompeu gerou a nossa nova referência. Então a gente pode considerar essa onda aqui. Tá? Aqui, se você força essa onda também, não está errado, tanto que a gente usou duas referências aqui, uma maior e uma menor, tá? E aí o mercado vem, corrige até a última ponta da referência, na região de prêmio, e faz mais um rompimento, né? Então o mercado vem e faz mais um boss aqui pra gente. Esse boss gera uma nova referência, tá? Ele gerou essa nova referência. Aconteceu mais um rompimento, certo? E agora a gente está na referência que fez o rompimento. Olha aqui agora, olha que interessante que a gente vai olhar no macro. Então, é o seguinte. Repare uma coisa. Vou pegar a caneta aqui. É, Pavio não é rompimento. A gente está olhando aqui, ó, né? Então a gente ficou com duas referências macros também. Pavio não é rompimento. Olhando aqui numa hora, ele não rompeu pra gente, tá? Olhando aqui numa hora. E aí ele veio romper aqui, por exemplo, ó, esse candle ele fechou abaixo. Então, a onda que rompeu foi justamente esta onda. Tá vendo? Uma onda retraiu um pouco e rompeu. Então, a gente pode assumir o rompimento dessa estrutura aqui no macro como essa onda aqui, ó. Então, ela ficou mais micro. Lembrando que quanto menor a gente deixar a referência, provavelmente mais operação a gente vai ter, tá? O que é interessante para a gente pro day trade, certo? Mas também, vamos dar uma olhada só nos 15 rapidinho. Nos 15 minutos, se a gente pegar aqui, ou nos 5, tá? Ó, nos 15 também não. Dá uma olhada. Nos 5 houve esse rompimento. Então, a gente está com duas referências marcadas. A gente pode olhar essa aqui, mais macro, e essa micro. A princípio, a gente opera na micro, mas valida a macro também. Então, vocês vão entender que lá na frente, vamos supor que a gente vê, ó, tem um Fair Value Gap aqui, a gente já vai marcar os pós, tá? A gente atuou em cima dessa região, ó. Eu dei preferência para atuar em cima dessa região que eu falei para vocês, tá? E eu até falei para vocês, galera, a gente tinha algumas regiões na micro aqui, eu falei, galera, eu vou dar preferência a operar nessa região, porque ela entra no prêmio da maior e está no prêmio da menor. E é uma região de extremidade maior. E a gente tinha um order block aqui interessante, né? Que foi um buy to sell, que foi esse carinha aqui. Então eu atuei justamente nele aqui na sexta-feira. Por isso que ele era mais forte do que outras regiões aqui, certo? Poderia não ter chego lá, poderia, mas eu estava esperando justamente essa região, certo? Então, se a gente olhar lá numa hora também, ó, a gente tem o Fair Value Gap que vai casar ali com os 15, com os 5 também. Então vamos marcar os nossos pós de interesse para venda. A gente tem essa região. Essa região aqui para a gente é um Fair Value Gap, certo? A gente tem um outro candle aqui também, ó, que eu gosto bastante, que foi esse candle também que a gente atua ali na parte de baixo, ó. O mercado comprou para vender, tá? O institucional manipulou essa região, então é uma região bastante interessante. Então eu vou deixar ela marcada aqui para a gente também.
tá? No cenário de venda. A gente tem outros order blocks aqui. Eu vou dar preferência para essas duas regiões de extremidades, tá? Pode até marcar essa região, mas eu vou preferir extremidade e esse Fairvalley Gap. Inclusive, podem tomar cuidado que essa região de topo ela acabou virando uma região de liquidez para a gente, tá? A gente tem um equal highs aqui, né? Então a gente tem dois topos iguais, certo? O que pode fazer o mercado capturar essa liquidez aqui, jogar no nosso pó de interesse para cair, tá? Inclusive, a gente tem um order block bem em cima desse Fair Value Gap. Aqui você tem duas opções, tá? Você tem a opção de entrar na extremidade dele, é, ou aqui na metade desse e na metade desse, ou então entrar na intersecção dos dois. Vamos ver só quanto está de stop aqui. Um stop de 170 pontos. Caso a gente entre no Fair Value Gap, aí o stop teria que ficar aqui, porque se a gente estender muito, vai sair fora do nosso operacional. Então, assim, não tem certo e errado, você vai ter que pagar para ver. Tá? Entrar na metade do Fair Value Gap, tá? Se o Fair Value Gap te estopar, eu entraria lá na outra ponta. Inclusive, esse early block está grande, né? A gente pode até dar uma refinada nele, porque nosso stop, entrando na metade dele, ó, já vai passar de 200 pontos. Vamos ver se a gente consegue dar uma refinada dele por um minuto. Ó, a gente consegue trazer ele por um minuto aqui, ó. Tá? A gente pode estar dando uma olhadinha nessa região aqui para filtrar um pouco o nosso AB. Só que aqui a gente entraria, por exemplo, eu não refinaria metade dele, eu entraria, por exemplo, na extremidade dele, ó. 180, 160 pontos de slope, certo? Então, essa é a estrutura aqui do índice. O que que a gente pode esperar também nisso? Toma cuidado com o seguinte: o mercado, ele expandiu, tá? Tanto nas duas referências, e nas duas referências, ele mitigou. Então, agora ele pode também já fazer o processo de expansão direto. Ou seja, aqui existe a possibilidade de uma entrada de confirmação, que inclusive eu acho que já deu. Ó, a gente tem um choque do movimento aqui, cenário micro, certo? Ele te cria uma micro referência, certo? Essa micro referência, deixa eu mudar a cor dela, tá? Ele te cria pontos de liquidez, tá? E esse ponto de liquidez pode jogar para o seu pó de interesse. Ó. Por exemplo, acima do ponto de liquidez que a gente tem. Ó, a gente tem um Fair Value Gap aqui com um OB aqui, por exemplo. É uma opção. Ó, o mercado foi lá. Quando a gente tem essas duas regiões, eu gosto de vender, tá, na intersecção dele. Então, por exemplo, eu gosto de bater a venda aqui, ó, no meio dos dois, stop descolado. Ó, uma operação que chegou até a pagar. Quem não conseguiu pegar essa venda que eu peguei, esperou a confirmação, ó, conseguiu fazer um belo trade também, ó. Stop de 75 pontos, chegou a pagar 440, uma operação de quase 6 para 1, certo? Então tem essas estruturas também. Então ele já deu essa referência. O que a gente pode fazer, tá? Ah, Luiz, você entraria nesse order block aqui de cima? Eu não entraria, tá, galera? Por mais que possa até dar certo, mas eu vou proteger meu capital. Por quê? Porque aqui virou uma região de liquidez. Se ele chegar aqui em cima, muito provável ele captura essa liquidez. Então eu prefiro entrar aqui do que entrar ainda na entrada de confirmação aqui. O que que a gente pode olhar é olhar o cenário micro. Então, por exemplo, a gente está olhando um macro de expansão, mitigação. Esse aqui, ó, dentro dessa referência principal, ele pode estar vindo agora expandindo, mas em zigue-zague. A gente pode olhar esse cenário. Então, por exemplo, a gente pode olhar uma região, tá? Não é um trade que eu gosto muito em si, tá? Esses de expansão dentro da região macro, mas é uma opção. Por exemplo, teve o choque aqui, não teve?
onde que está o rompimento? O boss está aqui. Se ele me rompe essa estrutura aqui, galera, ó, ele me cria uma referência, ó. Tá vendo essa referência inteira? O que podemos utilizá-la, ó, como isso. Só que o porquê que eu não gosto? Porque eu vou ter que traçar, por exemplo, uma referência aqui. Essa referência ele vai. Opa, fuxi. Essa referência ele vai criar uma região de liquidez para gente, jogar para um pod de interesse nosso, por exemplo, certo? E aqui eu estou numa região de prêmio do micro, só que assim, lá daquela região macro, eu tô no meio que no desconto, então o macro com o micro não tá tão alinhado. Mas se a gente considerar a nossa micro referência essa aqui, ó, tá vendo? Deixa eu só mudar a cor dela pra gente visualizar, ó. A gente ainda tá, cadê, ó? Eu mudei a cor do disco da liquidez, galera. Mudei aqui. Beleza. Ó, a gente tá na região de prêmio, se a gente vender aqui. Então fica prêmio aqui, tá? Então a gente tem isso validado. É uma opção. O mercado pode vir aqui ainda, tá, galera? Então, sim, dá para forçar isso, sim. Se o mercado vir fazer o seu boss e der uma região aqui, dá para a gente descer com ele com foco de rompimento do boss macro, né, que está aqui. Então, é uma opção que a gente tem para o índice também, certo? Que tem que esperar. Vou apagar aqui para não ficar muito poluído, certo? Deixa eu voltar essa cor aqui, beleza? Então, o índice está em cima dessa estrutura aí. A gente tem que só esperar. A gente tem essas regiões válidas. Então, deixa eu marcar para vocês. A gente tem essa primeira opção, certo? A gente tem essa opção, ele pegar a liquidez e voltar, certo? E também a gente tem uma opção que é mais agressiva, que não me atrai tanto. Vamos supor que o mercado abre aqui. E aí ele há uma quebra de estrutura para cima. A gente pode pegar uma referência para cima pensando nele para lá. O que eu tomo cuidado com isso é a mitigação já foi feita. Então, toma cuidado que ele pode vir direto para cá. Se a mitigação não tivesse sido feita, a gente estaria pensando em compra sim, tá? Que no caso, ó, se a gente observar, olha nos 5 minutos, ó, a gente tem topo, 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 topo. Então aqui a gente teve, ó, por exemplo, uma quebra de estrutura ó, no micro, a gente olhando nos 5 minutos, certo? Essa micro, ela me gera o quê? Uma referência, ó. Então, essa referência, como ele já chegou na região de prêmio, ela fica um pouco mais agressiva. Mas, ó, se a gente puxar aqui, ó, ele veio justamente na região de OB nosso para expandir novamente. Então, você tem esse cenário. Só que eu já não gosto muito desse cenário. Se você está olhando, esse cenário não é errado. Por quê? Vamos fazer aqui, ele, ó, só para vocês entenderem. Não é errado. Ah, Luiz, agora eu estou perdido. Qual referência eu pego? Calma. Você vai ver que se você traçar ele, as coisas vão encaixar. Deixa eu botar outra cor, pra gente não se perder, tá? Deixa eu botar esse aqui, deixa eu deixar ele mais grosso para a gente visualizar. Olha aqui. Ele veio aqui na região disso nosso. Ah, Luiz, mas vamos supor que eu estou olhando esse Fairvalley Gapzinho aqui, ou esse LB aqui embaixo. Eu posso comprar aqui? Eu não gosto dessa compra pelo fato dele já ter mitigado. Mas se você comprar aqui, pensa comigo, você está na região de desconto desse aqui, você está no desconto do macro de queda, então tá tudo certo. Você está numa região barata para comprar. Então aí é o ponto de compra, não é de venda. Tá entendendo? Então não tem problema nenhum você comprar aí. Você vai estar certo. Eu só não gosto tanto porque já houve a mitigação. Só por isso. Se o mercado estivesse aqui assim, ó, sem ter feito a mitigação, eu só estaria pensando em compra. Só em compra, tá? Agora eu tomo um pouquinho de cuidado. Não, assim, pode me dar compra ainda amanhã. Se eu ver que o cenário negou fundo, eu provavelmente vou comprar, mas eu tenho que tomar só um cuidado, porque a mitigação já foi feita. Então, a liquidez lá em cima já foi capturada para continuar o movimento macro dele, que é de queda, certo? Eles. Dólar.
Ah, vamos dólar macro. O dólar macro tá bem consolidado aqui, tá, galera? Tá meio bagunçado, tá vendo que ele veio pegar liquidez aqui de cima toda hora, mas ele deu algumas entradas interessantes pra gente, ó. A gente tá, então, a nossa referência mantém, certo? A nossa referência está, deixa eu só, ó, nossa referência inteira tá aqui macro, certo? Eu forcei uma micro, que é essa aqui, ó, daqui até aqui, certo? E a gente está na região de prêmio, então a gente está na região vendedora do dólar, isso é nítido, certo? O que está acontecendo aqui, ó? Nos 60 ele já quebrou uma estrutura, ó, ele estava fazendo fundo, 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 ele quebrou sua estrutura e travou aqui dentro. Então toma cuidado só com o mercado. O ideal é ele romper esse fundo, ó, do BOS aqui, do 60. Rompeu esse fundo, ele vai criar uma referência para a gente de queda para chegar nas regiões mais líquidas. Igual a gente tem aqui, ó. Inclusive esse OB aqui é de uma hora, eu vou marcar ele para eu não me perder só, certo? OB de 60 minutos. Então, ó, essa liquidez da LTAzinho já rompeu, deu algumas operações para a gente aqui, certo? A referência que a gente está, por exemplo, a gente pode puxar uma referência micro aqui, ó, vamos para os 15, visualizar isso. Ó, tá vendo? Só que eu não gosto, por exemplo, se ele chegar aqui, é região de venda, tá certo. Eu só não gosto muito aqui dessa região porque ele está dentro da consolidação. Então ele pode vazar daqui, pegar liquidez, vazar daqui, pegar liquidez, ficar aqui dentro dessa caixa. O meu cenário ideal é ele romper esse boss aqui, ó. Ele romper nesse boss, eu puxo a referência da onda que ele rompeu. Aí aqui, ó, eu tenho trade descendo com ele, certo? Esse é o meu cenário ideal para o dólar. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Eu vou esperar, mas vamos trabalhar com o que a gente tem, certo? O que que a gente tem aqui? A gente tem um fair value gap. O mercado pode vir a buscar esse fair value gap, tá? Então ele já está fazendo esse processinho de mitigação. A gente tem um OB lá em cima também. Esse OB só toma um pouquinho, opa, só toma um pouquinho de cuidado, tá? Nesse OB, porque ele está na região de extremidade. E provavelmente a gente tem liquidez aqui em cima. Mas está super válido. Vamos ver nos 5 minutos se a gente consegue diminuir o stop, galera. Olha, nos 5 minutos a gente fica, diminui esse fair value gap e aumenta o OB aqui, ó. Tá meio grande esse stop aqui, ó. Ah, 5 pontos? Não sei. Tá? Então a ideia aqui, a princípio do dólar, é justamente essa. Tá? Aqui e aqui, a princípio. Não tem muito segredo. O meu cenário ideal é esse aqui, ó. Romper esse boss aqui, ó, tá vendo? Rompeu ele, a minha referência vem da onda que rompeu, desse topo até esse fundo. Aí sim eu venho descendo com ele até a minha região mais líquida, né? Que inclusive a gente tem um OB bem interessante aqui embaixo. Esse é o meu cenário ideal para o dólar. Ele fazer isso. Aqui eu vou operar com cautela, aqui em cima, tá? Que ele está dentro de uma região de consolidação. Para ele pegar essa liquidez aqui de cima, coisa de segundos. E aí acontece o nosso stop. Certo? Bom, bora para Forex. Forex, uma hora. Euro USD. Deixa eu tirar meus alarmes. Beleza. Região que a gente está de referência é o seguinte. Aqui, numa hora, ó, a gente teve o último boss aqui, criou essa referência pra gente, ó, certo? Criou essa referência pra gente. Essa referência mitigou até esse Fair Value Gap, que inclusive deu uma operação pra gente, e já veio para rompimento. Então ele cria pra gente essa nova referência, né? É essa referência que a gente tá. Beleza.
Inclusive, a gente fez essa operação aqui, tá, galera? Essa operação. O mercado veio, mitigou. Tá, vamos trazer para os 15 agora. Vou pagar esses fundos aqui só para não atrapalhar a gente. Ó, a gente teve esse rompimento, tá vendo? No 15 a gente vê ele mais claro, gerando essa referência nossa, certo? O choque, eu posso trazer ele um pouquinho mais para baixo. Estava nos 15 minutos, certo? E o mercado mitigou até esse AB e está justamente em cima dele agora. O que que pode acontecer aqui, ó? Ele está quebrando estrutura novamente. Tá vendo aqui? A gente tem uma possível entrada de confirmação nessa região, certo? Se a gente trouxer aqui para os 5 minutos, ele criou uma micro referência para a gente. Então, por exemplo, vamos trazer para os 15 aqui para a gente ver a onda. A onda que rompeu, tá vendo? Sempre tragam para vários tempos gráficos. Então, por exemplo, no 5, ó, no 5, a onda que fez esse rompimento. Ah, galera, é o seguinte, não teve esse rompimento ainda, tá? O candle, ele fechou aqui, ó. Então, ele abriu aqui e fechou aqui. Então, isso aqui é como se fosse um pavio. Então, não houve esse rompimento. Então, esse choque aqui não rolou ainda, tá? Não rolou. Então, não aconteceu choque, ou seja, não tem entrada de confirmação. Só se a gente forçar muito para cá, ó. Nos 5 a gente consegue forçar, tá? Ó, nos 15 não tem, nos 5 a gente consegue. Tá? Lembrando, sempre quanto mais você força, por exemplo, o que significa forçar? Significa, eu tô dentro de um tempo gráfico menor, tô no 5. Eu não vejo a mesma coisa nos 15, eu tô forçando. Agora, se eu tô vendo no 1 a mesma coisa, no 5 a mesma coisa, no 15 a mesma coisa, no 30 a mesma coisa, pô, minha leitura tá clara. Se eu tô trazendo pro 5, eu já não vejo a mesma coisa no 15, eu tô forçando, tá? Não tem problema, mas lembrando, sempre que você força, você fica suscetível a mais risco, certo? Bom, ele criou essa referência para a gente, então, e ele está justamente agora no nosso POI, no nosso POI vendedor dos 5 minutos, dando entrada de confirmação, certo? Tá justamente agora. Arriscado? Arriscado, tá? Tá muito pequeno o stop também. Isso aqui pode até tentar estender, fazer uma operação de 11 para 1, é uma opção, que é onde ele vai romper a estrutura. O que que eu olharia? Eu olharia mais essa região, ó, tá? O mercado está expandindo, mitigando, então ele pode vir testar aqui ainda, para depois tentar expandir novamente, certo? Ele quebrando, por exemplo, a nossa referência principal, a gente vai criar uma referência de alta dele, para tentar agora fazer um movimento altista, certo? Então, vou botar um alarme aqui nesse outro point, tá? Esse point aqui já foi testado. Então, beleza. Estou de olho aqui nesse outro último ponto. GBP-USD. Vamos lá. O GBP ele já está numa situação um pouco mais complicada, tá? Porque, vamos lá, vamos entender a referência macro que a gente está dele. A referência macro que a gente está dele é justamente essa aqui, ó. Esse movimento. Aqui a gente teve o último boss, né? Esse último boss teve essa onda mitigou até os 50, teve mais um boss, e a gente está dentro dessa onda que já mitigou até os 50, já veio nas regiões mais líquidas, capturou esse equal highs, deu uma operação para a gente aqui. Ele veio para romper o boss macro, não rompeu, ou seja, pode ser que ele vá buscar ainda liquidez na região de cima para depois vir para o rompimento, tá? Então tem isso. Mas aí ele está agora numa região meio conturbada. Por quê? Ele está dentro da nossa referência, ele já expandiu, ele já mitigou. E agora ele não sabe o que ele quer fazer. Se ele quer vir buscar liquidez aqui ainda para depois cair, ou se ele vai vir daqui agora direto para cá. Então ele fica meio confuso. Ele estava dentro de uma região de consolidação, ele já rompeu para baixo,
já veio testar aqui em cima e está travado em cima dela, tá? Se a gente trouxer para o mais micro, o que que a gente vai começar a enxergar? Dessa mitigação que ele está fazendo aqui, ó, tá? A gente tem um choque aqui, aí tem um boss aqui, essa referência, já mitigou, já mitigou. Aí tem essa referência, que inclusive veio justamente aqui, mitigou, não rompeu, certo? E veio romper a referência. Então agora a gente entrou num cenário de baixo. Vamos desenhar isso aqui juntos. Ó, vamos lá. Ó, aqui tem um choque nos 60 minutos. Aqui a gente teve o último boss, ou seja, a última referência que a gente estava era aqui, ó. Certo? Vamos apagar um pouco de coisa aqui, ó. A gente não se embananar. Beleza. Então a gente está aqui, ó. Vamos olhar aqui se rompeu. Bom, ó, no 60 ele fechou abaixo, certo? Ou seja, ó, ele veio e criou a onda que rompeu esse aqui. Quem foi? Foi esse cara. Então, minha referência, ela viria para cá. Tá vendo? Olha como ele já está meio conturbado aqui nesse cenário mais micro. Vamos trazer para os 15 para a gente visualizar esses movimentos mais simples. Ó, então, a onda que rompeu. Essa onda já rompeu de novo. Então, o que que aconteceu? Ele fez a quebra para cima aqui, certo? Em 15 minutos. E aí ele criou uma nova referência para gente. Então, a gente está aqui, ó, né? Ó, aqui essa onda não, ó, tá vendo? Essa pernada ele rompeu, mas não mitigou até 50, a gente estende. Estendeu, a gente está em cima dessa estrutura dele. Que a gente tem um OB aqui interessante. A gente tem um Fair Volley Gap aqui interessante. Quase a região de desconto inteira. Quando acontece isso, o que a gente tem que ver? Onde está a liquidez? A liquidez está aqui, ó. Ele capturou bem mais ou menos essa liquidez. Não jogou para metade do nosso primeiro play. Vamos dar uma refinada no 5. Ó, esse Fair Volley Gap, eu vou refinar ele aqui no 5. Esse AB meu, eu vou refinar ele aqui. E aí ele tem mais um ABzinho junto aqui com esse Fair Volley Gap. Então, por exemplo, o GBP-USD, ele já está num cenário um pouco diferente, tá? Vamos voltar para os 15, ó, para a gente ver melhor a movimentação. O que a gente tem aqui? Eu já não estou gostando de operar ele esses dias, tá? Então eu estou dando preferência para outros papéis. Mas, olhando aqui, a gente tem essa estrutura, princípio e lá embaixo, tá? Rompeu aqui, cria-se uma nova referência e a gente sabe que o mercado pode vir buscar essas regiões macro, certo? Só não gosto porque ele está travado, tá? Ele está travado dentro dessa referência macro, porque ele não saiu nem para baixo nem para cima nela. Então, ó, na macro a gente está marcado ainda esses pós, a gente pode até dar uma refinada nele aqui, ó, tá? Vou marcar os pavis aqui acima, né? Sejam os mais líquidos dessa referência maior. Beleza. Tô aqui então. Não vou ficar forçando muito o GBP, tá, né? Porque ficar forçando muito o GBP aqui eu acho cagada. Eu acho cagada porque ele já não tá numa situação legal macro. Então, assim, venha operar ele se não tiver nada nos outros. Dê preferência para os outros papéis, tá? O SDJPY, nós 4 horas, a referência que a gente tá. A gente tem duas. A gente tem uma mais macro aqui, ó. Tá vendo? E eu forcei uma mais micro aqui, ó. Que eu considerei aqui, é um rompimento. Ele mitigou. Quer ver? Vamos ver isso aqui. Acho que numa hora eu já consigo visualizar isso. Ó, eu considerei o rompimento desse topo. A onda que rompeu foi essa. Ela já mitigou até os 50 e rompeu. Então eu puxei uma referência daqui até o topo que a gente está. Certo? Então eu tô com duas referências. Deixa eu mudar a cor dessa aqui pra gente não se perder. Tá?
Aí aqui a gente tem nossos POIs. Então, por exemplo, eu tenho um POI comprador aqui. Ah, vou descer esse POI até o pavio desse cara, que ele é um POI nosso filtrado. Tá? Aqui não temos nada, não temos Favorite Gap. Aqui a gente tem um POI maior também nesse pavio. Tá? Se você descer o tempo gráfico, você vai encontrar esse POI. Vou marcar esses aqui bem mais ou menos agora, só para a gente ver até onde o mercado pode ir. Ele está fazendo agora o processo de mitigação dele. Então, ele teve um choque, criou uma onda, mitigou essa onda. Teve um boss, criou uma onda, tá? Ó, no macro, criou uma onda e não mitigou. Vamos descer aqui, porque olha o que eu visualizei. Eu consegui diminuir essa região aqui, ó. Ó, olha nos 15. Não rompeu aqui nesse cara. Quem rompeu foi essa onda ou essa onda? Essa onda, tá? Ó, então, o que eu fiz? Ó, essa onda que rompeu ainda, ó, ela já veio, já mitigou e já rompeu de novo. Então, eu desci para essa que a gente está agora. Ó, aqui, ó, ele não mitigou, eu estendi, tá? Então, eu tô aqui. Inclusive, ele deu uma mega operação pra gente aqui, de 6-1, tá? Ele pagou essa operação. E aí, ele rompeu novamente um boss, né? Então, aqui ele tá com mais um rompimento. Esse rompimento traz a nossa referência para a onda que rompeu, que é esse carinha aqui. Tá, aqui, tá? Só para a gente limpar as coisas. Beleza, então a gente está justamente nessa situação dele aqui. A gente tem um POI bem grande lá em cima. A gente tem um outro aqui meio filtrando ele. Vou tentar dar uma filtrada nele depois. Ele até criou um ponto de liquidez aqui, ó, nesse topo que já capturou, certo? E jogando para essas regiões. Aqui a gente tem um POI também, tá, galera? Nesse pavio. Se você diminuir o tempo gráfico, você tem um POI aqui. Ó, vou tirar ele aqui agora, que ele não me interessa. Ele já foi até testado. Ó, vamos no 5 ver quem a gente pode estar olhando. Ó. Posso trazer ele para cá. Vou marcar só para eu saber ó, qual POI é esse meu, tá? No 5 consigo dar uma filtrada para esse carinha aqui. E esse aqui, ó, consigo olhar ele aqui. Então tá meio que um dentro do outro. Então eu vou desconsiderar esse aqui e expandir esse aqui para cima. Beleza, é a massa, beleza. Então eu tô com meus pais aqui, 5 minutos também, certo? Então o que que a gente pode estar de olho aqui? Hum, ele ainda testar esse cara para vir. Ele testar esse cara para vir. Ou então aqui, ó, nos 15 mesmo, ainda não temos quebra de estrutura. No 5 a gente tem uma quebra. Então a gente tem, por exemplo, um fundo. A gente pode considerar uma quebra de estrutura aqui. O que eu acho bem forçado, tá, galera? Que se a gente passar para os 15 a gente já não vê isso. Ó, tá vendo? Então, por exemplo, você pode trazer sua quebra para cá, nos 15, mais saudável, certo? E aí, ele rompendo essa estrutura aqui, você cria uma micro-referência dentro para poder fazer a entrada de confirmação dentro dessa micro-referência. Como às vezes ele não veio testar esse LB nosso, a gente espera ele quebrar a estrutura e a gente faz a entrada de referência para vir com o movimento até o rompimento aqui. Que a gente sabe que no macro ele pode vir até as regiões mais líquidas que a gente marcou lá no macro, certo? Vamos dar uma olhada no DXY. Rapidinho, para quem não sabe, o DXY, tá? A gente usa ele no Forex justamente para como correlação. Ele é um índice do dólar, né? Então é o dólar referente à maioria, as principais outras moedas. Então, por exemplo, se o DXY está subindo, quer dizer que o dólar está subindo frente às outras moedas. Então, se você pega lá um euro GBP, desculpa, um euro USD, ele tem correlação negativa, ou seja, enquanto o DXY está subindo, o euro USD ou o GBP USD está caindo. Então, você pode usá-lo como correlação, certo?
Bom, vamos só dar uma analisada nele. Ah, no macro, eu marquei essa referência, vamos olhar. A gente teve esse último rompimento aqui, né, ó, dessa estrutura. A onda que rompeu, ó, a gente já pode arrumar essa referência. Essa referência já tá, não tá tão validada, ó. A onda que rompeu esse topo, então vamos marcar aqui, ó. Onde teve um topo principal? Teve aqui, ó. Tá marcado já, tá? Ó. Qual foi a onda que rompeu esse cara? Foi essa onda ou essa onda? Então foi essa onda. Eu posso trazer ele para cá, certo? Dessa onda, ela já mitigou até pelo menos os 50 e já fez mais um rompimento, tá vendo? Ele já fez um boss macro aqui, ó. Ou seja, a onda, qual foi a onda que rompeu esse boss? Foi essa onda ou essa onda? Foi essa onda. Então a gente traz a nossa referência aqui, ó, certo? Então, beleza, o mercado já veio, já mitigou, tá travado aqui. Vamos passar por uma hora. Ó, o mercado já veio nos nossos pós. Ele está consolidado aqui, ó. Pegou liquidez, eu posso dar uma estendida nessa referência. Pegou essa liquidez, certo? E meu choque nos 60 minutos vem para cá agora, que ele criou um novo fundo. O mercado ainda pode vir a testar o último B? Pode, né? Então, quais são as regiões mais líquidas? Tá? Aqui. O mercado pode vir a buscar essa região. Ah, os pontos onde vão ter mais negociações são extremidades, então, por enquanto, os pontos estão aqui. Desculpa, aqui e aqui, tá? Inclusive, se ele romper essa referência aqui, ele faz um choque nos 60 minutos pra gente. Ele está fazendo fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Então, ele está quebrando estrutura para começar a fazer um movimento baixista. Se ele romper a nossa referência principal, aí a gente cria uma referência de queda nele, tá? A princípio, ele pode vir aqui ainda buscar a região mais líquida para continuar o movimento dele altista para romper esse boss lá em cima que ele falhou, que inclusive ele só pegou liquidez. Então toma cuidado agora nesse cenário, certo? Vou botar um alarme aqui pra gente. Beleza, galera? Então, tamo junto.